Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa conversa, esse nosso espaço para a gente aprofundar juntos o conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, o nosso foco, olha, é num tema vital, viu? Para a liderança, para a vida cristã, a sabedoria nos conselhos. Vamos analisar juntos a lição 1 da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, já do quarto trimestre de 2025. O título é Jetro, Conselhos Sábios Aliviam Fardos. Que lição fundamental! E antes da gente mergulhar de cabeça, aquele convite especial, rapidinho. Se esses momentos aqui de reflexão bíblica, especialmente acompanhando o material da EBD Betel, edificam a sua vida, considere se inscrever aqui no canal, deixa também o seu gostei para nos abençoar, compartilhe com os irmãos, com os amigos que também amam a palavra, comenta o que achou e, claro, ativa o sininho. Assim, sempre que uma nova análise como esta da Escola Bíblica Dominical Betel sair, o sistema avisa. A sua interação, faz toda a diferença para nós. Nossa missão hoje está clara. É garimpar as pérolas de sabedoria dessa primeira lição da EBD Betel. Entender como um conselho que vem de Deus, como o de Jetro para Moisés, pode realmente transformar situações, aliviar aquele peso, aquela sobrecarga e fortalecer a obra do Senhor. Então vamos lá, vamos começar a desvendar essa história. Para começar, quem foi Jetro? A lição já nos apresenta ele de uma forma fascinante. É verdade, o próprio nome Jetro significa excelência, né? E ele não era israelita, o que é interessante, era sacerdote em Midian, também chamado de Reuel, lá em Êxodo 2:18. E olha que curioso, ele era descendente de Abraão, mas por Quetura, como Gênesis 25 registra. E claro, o mais conhecido, sogro de Moisés, pai de Zípora. Isso, pai de Zípora. E avô de Gerson e Eliezer. O estudo da Escola Bíblica Dominical Betel descreve ele como um homem de notável equilíbrio e bom senso. Exato, equilíbrio e bom senso. E o cenário onde acontece o conselho-chave, é o deserto. Perto do monte de Deus, o Sinai, Jetro vai encontrar Moisés depois da saída do Egito, levando Zípora e os filhos de volta para ele. Êxodo 18, versículos 1 a 5 detalham isso. É um reencontro de família, mas que Deus usa para algo muito maior, Com certeza. Um propósito estratégico ali na organização inicial do povo de Israel. É impressionante como Deus usa as circunstâncias. E o que acontece nesse reencontro é poderoso. Moisés conta para Jetro tudo que Deus tinha feito, ao faraó, aos egípcios, por amor a Israel, as lutas no caminho, o livramento do Senhor. E a reação de Jetro, lá em Êxodo 18, versos 8 a 11, é de uma alegria profunda, de adoração. Ele bendiz ao Senhor e faz aquela declaração, Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Uau, que momento, Um sacerdote de outra nação, reconhecendo a supremacia do Deus de Israel. É um ponto altíssimo da narrativa. E a lição da EBD Betel explora isso muito bem. Vários comentários bíblicos, como os que são citados no material de apoio, eles ressaltam que esse saber de Jetro não foi só intelectual, Não foi teórico, Não, de jeito nenhum. Foi fruto direto do testemunho vivo de Moisés, detalhado, sobre as maravilhas, o poder libertador, a proteção de Deus. O relato moveu Jetro de um conhecimento talvez distante para uma adoração genuína, uma confissão pública mesmo. Mostra o poder do testemunho, Exatamente. O poder do testemunho pessoal baseado nas obras de Deus. Impressionante. E essa percepção aguçada de Jetro, esse bom senso que a lição fala, não parou só na adoração. Ele observou a rotina de Moisés. O texto bíblico é claro. Êxodo 18, 13 e 16. Moisés ficava o dia inteiro, desde a manhã até a tarde, julgando as causas do povo. Uma carga humanamente impossível, Impossível de carregar sozinho por muito tempo. Jetro percebeu ali o esgotamento iminente. Não só do líder Moisés, mas também o desgaste do povo que ficava esperando ali para ser atendido. Pois é. E essa observação atenta leva direto para o conselho que é o coração da nossa lição da EBD Betel. Está lá no texto áureo, aquele versículo-chave. Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti.
tu só não o podes fazer. Êxodo 18, versos 17 e 18. Que direto, né? Muito direto, mas com uma preocupação pastoral genuína, né? É uma combinação fascinante de honestidade e cuidado. Ele não estava diminuindo Moisés de forma alguma, estava apontando uma realidade insustentável para ajudar. E o mais importante, não só diagnosticou o problema, ele apresentou uma solução. Prática. Uma estratégia organizacional inspirada por Deus, a gente pode dizer. Ele instruiu Moisés a buscar homens com qualificações, bem específicas. Quais eram? Êxodo 18.21, que a lição destaca bem, lista 4 pilares, né? Isso, 4 pilares essenciais. Homens capazes, ou seja, competentes, habilidosos para a função. Segundo, tementes a Deus, com reverência à obediência à palavra. Terceiro, homens de verdade, que significa íntegros, confiáveis. E o quarto, que aborreçam a avareza, sem interesse em ganho desonesto. Nossa, que critérios, hein? essenciais para qualquer liderança, em qualquer época, né? Critérios, assim, atemporais. Com certeza. E a estrutura que ele sugeriu era hierárquica, mas funcional. Você falou bem. Exato. Ele propôs nomear maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. A ideia era descentralizar mesmo a resolução dos conflitos, a administração da justiça ali no dia a dia. Então esses líderes cuidariam das causas menores. Isso, as questões do dia a dia, aliviando a carga do Moisés. As questões mais complexas, os negócios graves, como diz o texto, ainda iriam para ele. E como observam alguns comentaristas citados no material, tipo no dicionário bíblico Wycliffe, parece que essa sugestão foi aceita e implementada bem rápido, o que mostra a humildade de Moisés em ouvir, né? E a praticidade do conselho. Verdade. É uma aula, né? De administração, de liderança compartilhada. Como alguns estudiosos que a lição da EBD Betel menciona, tipo Paul Gardner, apontam. E Jetro teve o cuidado de não minar a autoridade espiritual de Moisés. Ele continuaria sendo o elo principal com Deus, ensinando os estatutos, as leis. Mas o ponto crucial, que mostra a sabedoria piedosa de Jetro, está naquela condição lá em Êxodo 18, 23. Se isto fizeres e Deus to mandar, poderás então subsistir. Esse detalhe é fundamental, revela muito do caráter de Jetro. Ele não impôs a ideia dele como a única solução. Ele submeteu, através de Moisés, a aprovação soberana de Deus. Que incrível isso! Mostra humildade, discernimento espiritual, um respeito profundo pela forma como Deus conduziu o povo dele. Não era só boa gestão humana, era buscar a direção divina para a estrutura do povo. E como um dos comentários que a lição da Escola Bíblica Dominical Betel destaca bem, né? A motivação inicial de Jetro foi aquela alegria sincera pelo bem que Deus tinha feito a Israel. Em coração alinhado com Deus, enxerga as necessidades e busca soluções que o glorifiquem. Exatamente. Tudo isso leva a gente para uma reflexão importante, né? Sobre a arte, a necessidade de saber ouvir conselhos. O livro de Provérbios está cheio disso. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E a segurança que tem em buscar várias perspectivas sábias, né? Provérbios 11, 14 e 24, 6. Na multidão de conselheiros há segurança. É muito interessante a comparação que a lição faz entre o conselho de Jetro e as instruções de Paulo a Timóteo. Jetro focou mais na estrutura organizacional para aliviar o trabalho e otimizar a justiça ali. Já Paulo, em 2 Timóteo 2.2, orienta Timóteo a passar o ensino para homens fiéis e idôneos para ensinar a outros. Ele enfatizou o caráter, a fidelidade doutrinária, a capacidade de ensino. Duas perspectivas diferentes, mas complementares. Totalmente. Quando a gente junta as duas, percebe que ambas são cruciais para a saúde da igreja, para qualquer obra de Deus. Precisa tanto de boa organização, quanto de líderes espiritualmente qualificados e fiéis. Uma coisa não anula a outra. Perfeito. E aquelas qualificações lá de Êxodo 18, 21 são de uma atualidade impressionante. O estudo da IBD Betel, citando comentários como o da Bíblia de Estudo Pentecostal, reforça essa necessidade hoje. Líderes capazes, competentes, tementes a Deus, submissos à palavra,
homens e mulheres de verdade, íntegros, confiáveis e que odeiem a avareza, buscando servir não vantagens pessoais. Princípios para toda a liderança na igreja hoje. E um ponto central que o material de estudo da editora Betel insiste, e com razão, é que o melhor conselho, o conselho sábio de verdade, sempre vai estar alinhado com a palavra de Deus. Provérbios 19:20 encoraja: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Mas, por outro lado, rejeitar o conselho que vem de Deus ou que está alinhado com a palavra tem consequências sérias. Provérbios 1:25-26 adverte sobre isso. É verdade. Comentaristas como o pastor Valdir Bícego, que a lição menciona, celebram essa bênção imensa que é ser guiado pela palavra e por conselheiros piedosos que Deus coloca no nosso caminho. É uma bênção mesmo. Certo. Então, como a gente traz isso para o nosso dia a dia? Não dá para sair ouvindo qualquer conselho, né? Precisa de discernimento. Como podemos avaliar um conselho que a gente recebe? A lição dá um critério prático, bem interessante, inspirado lá em 1 Coríntios 14:3, que fala do propósito da profecia. A gente pode adaptar as perguntas, né? Este conselho que recebi, ele contribui para a edificação? Quer dizer, ele constrói, fortalece a fé. Ele serve para a exortação, encoraja para o certo, adverte sobre o erro. Ele traz consolação, conforto, ânimo nas lutas. Bom critério. Edificação, exortação, consolação. Exato. Se um conselho se alinha a esses propósitos, e claro, o fundamental não contradiz a palavra de Deus, ele merece ser considerado em oração. O comentário do Antigo Testamento interpretado, citado na lição, também mostra o cuidado de Jetro em garantir a Moisés que delegar não ia diminuir o papel espiritual dele, mas otimizar. Preservar a função principal dele, né? E uma frase-chave que o estudo destaca resume bem. É preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes, que nos fazem vitoriosos. A sabedoria não está só em dar conselho, mas talvez mais ainda em ter humildade e discernimento para receber e aplicar. Exatamente. A humildade de Moisés foi chave ali. Agora, o outro lado da moeda. Tão importante quanto acolher o bom conselho é saber identificar e rejeitar o mau conselho. O Salmo 1, que a gente conhece bem, começa justamente com essa advertência. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo contrasta o caminho do justo e do ímpio, e Provérbios 12:5 também alerta. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Como a gente se protege disso? O estudo da Escola Bíblica Dominical Betel aponta caminhos práticos. Primeiro, analisar a fonte. Quem está dando conselho? Paulo lembra, 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Verdade. Então é sábio avaliar qual o testemunho de vida dessa pessoa. Demonstra temor a Deus? É conhecida pela integridade? Tem experiência naquela área? Essas perguntas já são um primeiro filtro importante. Um filtro necessário. E o segundo passo indispensável é submeter o conselho ao crivo da palavra de Deus e da oração. A lição adverte contra agir por impulso. Lembrar da condição de Jetro: se isto fizeres e Deus te mandar, buscar a confirmação, a paz de Deus no coração, é essencial antes de agir baseado em qualquer conselho humano, por mais lógico que pareça. Moisés provavelmente fez isso, né? Porque Êxodo 18:24 diz que ele ouviu e fez tudo quanto Jetro disse. Ele deve ter buscado essa confirmação divina. Exatamente. A aceitação dele sugere isso. E como um dos comentários reforça, aquela ideia de Deus seja contigo mostra essa dependência de Deus em todo o processo. Faz sentido. E a gente tem que ter um cuidado redobrado com conselhos de fontes assim negativas, né? Murmuradoras, invejosas ou de gente que não compartilha dos valores do reino. Sem dúvida, Provérbios 14:12 é um alarme. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Às vezes, a atitude certa é a de Neemias, quando tentaram distrair ele com conselhos e intimidações disfarçadas. Ele percebeu a má intenção. Percebeu.
E respondeu firme: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. A gente precisa desse discernimento para saber quando um conselho é, na verdade, uma tentativa de desviar a gente do propósito de Deus. E o estudo reforça aquele princípio que já falamos, mas vale repetir. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de agir. Isso não era só para Moisés. É um princípio para a vida de todo cristão em todas as decisões. Com certeza. E como a gente aplica isso tudo de forma bem prática na nossa caminhada cristã hoje? A relevância é total. Primeiro, a gente precisa de humildade para reconhecer que não sabe tudo, que precisa de conselho. Buscar a sabedoria de irmãos e irmãs maduros na fé, tementes a Deus, com bom testemunho. Isso é inteligência espiritual. Verdade. Não é fraqueza, é sabedoria. Sabedoria pura. Segundo, quando for a nossa vez de aconselhar, que seja sempre com base na palavra, com amor, prudência, oração. Com o desejo sincero de edificar, exortar ou consolar. Nunca para impor nossa vontade. Amém. E terceiro, talvez a aplicação mais direta da estrutura de Jetro para as nossas igrejas e ministérios hoje, aplicar o princípio da delegação sábia. Como assim? Ser intencional em identificar pessoas com aquelas qualificações bíblicas, capacidade, temor a Deus, integridade, aversão à avareza, investir na capacitação delas e, crucialmente, confiar nelas para compartilhar as responsabilidades. Dividir o fardo, como o Jetro ensinou. Exatamente. Isso evita a sobrecarga da liderança, permite que mais membros do corpo de Cristo usem seus dons, promove um crescimento mais saudável, multiplicador e sustentável. Tudo para a glória de Deus. Vimos a sabedoria de Deus fluindo por um conselho na hora certa, a humildade de um líder como Moisés para ouvir e a importância vital de buscar, discernir e aplicar conselhos com a direção do Espírito Santo à luz da palavra. E fica aqui uma reflexão para a gente levar, né? Inspirada nesta análise. Pensando na estratégia de Jetro, que Deus validou, como é que a gente pode ser mais eficaz, mais intencional hoje nas nossas igrejas, nas nossas comunidades? Para identificar, preparar, discipular e capacitar esses homens e mulheres capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Boa pergunta. Como a gente pode de fato equipá-los para ajudar a carregar os fardos, multiplicar o ministério e edificar o reino com mais saúde, mais vigor, mais alcance? Algo para a gente orar e agir, né? Com certeza. Algo para colocar em prática. E lembrem-se, irmãos, esta foi só a primeira parada. Se você quer continuar explorando as riquezas da palavra que a gente vai desvendar neste trimestre, tem notícia boa. Preparamos uma playlist completa aqui no canal com as análises de todas as próximas lições da Escola Bíblica Dominical Betel. Convidamos todos a embarcar com a gente nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Não fica de fora não, acompanha a playlist. E aí, essa conversa foi útil? Trouxe clareza sobre a lição? A gente quer muito ouvir o que vocês pensaram. E para a gente interagir ainda mais, temos uma palavra-chave hoje. Uma palavra que resume o coração do conselho de Jetro e a nossa necessidade constante. A palavra é... sabedoria. Isso mesmo, sabedoria. Deixa essa palavra aqui nos comentários embaixo e aproveita para contar também de qual cidade você está nos acompanhando. Vamos ver até onde a palavra de Deus está chegando através desse estudo. Seu comentário é um grande incentivo para nós. E para encerrar, aquele lembrete amigo. Se esta análise da IBD Betel foi uma bênção para sua vida, deixa o gostei para essa mensagem chegar para mais gente, compartilha com seus contatos nos grupos da igreja e ativa as notificações, o sininho, para não perder nenhum dos próximos estudos. Ajuda a gente a semear a sã doutrina. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam abundantes na sua vida. Que Deus abençoe muito seus estudos na sua palavra. Até a nossa próxima análise da Escola Bíblica Dominical Betel.